Amores da minha vida, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como eu criei a minha classe de barras. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Valdiane Duarte, eu sou praticante de barras, de Axis. E o que são as barras? As barras, gente, é um processo corporal, onde o praticante ele vai tocar na sua cabeça em alguns pontos, são toques sutis, são 32 pontos, para deletar os pontos de vista que estão te impedindo de criar mais de além. Ponto de vista é tudo aquilo que a gente acredita sobre algo. Então eu tenho pontos de vista sobre o dinheiro, sobre o meu corpo, sobre a saúde, sobre o envelhecimento, sobre as pessoas, sobre tudo. Então é como se fosse limpando a memória do seu celular para abrir espaço para o novo. E quando você limpa alguns pontos de vista que estão te limitando, você passa a se abrir para o novo, você passa a enxergar a vida, as coisas de uma outra forma. O Access Consciousness, que quer dizer acesso à consciência, ele possui um universo de ferramentas, de processos verbais e corporais para que você possa expandir a sua consciência. Em 2020, eu conheci o Access. Eu já estava num processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, já vinha estudando, lendo vários livros, já tinha feito alguns cursos. E dentre várias pessoas que eu sigo no YouTube, eu segui a Kelly Moraes. Eu já tinha assistido alguns vídeos dela, mas falando sobre outras coisas. Ela falando sobre o Ho'oponopono, sobre técnicas de lei da atração, até que um dia ela falou sobre as barras de Axis. E fiquei com aquilo na cabeça, barras de Axis. Aí nisso eu vi uma live dela com a Thaisa Campos, aí comecei a seguir a Tatá também. E eu fui me apaixonando, me encantando pelo mundo do Axis. E surgiu um desejo grandioso dentro de mim de me tornar praticante de barras. Em primeiro lugar, por quê? Por mim, eu queria fazer a classe de barras porque eu queria aprender essas ferramentas. Na classe de barras a gente aprende muitas ferramentas, muitos processos verbais. Então, elas já tinham compartilhado alguns, como eu compartilho aqui com vocês no meu canal. Então, eu já tinha aprendido, já estava fazendo várias perguntas, já estava fazendo vários processos, o PODPOC, que é para destruir, descriar as coisas na vida e tal. E surgiu o desejo de fazer a classe de barras. E eu escolhi fazer a classe de barras com a Thaisa Campos, em São Paulo. Gente, isso foi em meio à pandemia. Eu já estava estudando sobre o Axis, já estava fazendo as perguntas. E aí entrou 2021. Quando entrou 2021, eu tinha saído do meu antigo trabalho. Eu trabalhava como consultora de uma empresa de maquininhas de cartão de crédito. E aí eu tinha saído desse trabalho por conta de eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirar o meu útero. Eu conto essa história aqui, eu não precisei mais retirar o meu útero, graças aos processos do Axis, graças ao Ho'oponopono, corri minhas barras. Então foram um conjunto de coisas que me permitiu me livrar totalmente dessa cirurgia. E aí, eu estava num momento que eu não estava trabalhando, porém, meu esposo, ele estava com um escritório, a gente tinha alugado um escritório, e todos os dias, antes de eu sair do trabalho, de escolher deixar o trabalho que eu estava, eu saía cedinho, bem cedinho de casa, eu ia a pé para o trabalho. E aí eu passava no escritório e ficava fazendo puxão de energia e fazendo práticas e técnicas que eu vou compartilhar aqui com vocês antes de ir para o trabalho. E aí, gente, foi assim um momento incrível, onde eu criei muito na minha vida e foi aí que eu criei a classe de barras. Só que eu tinha saído do trabalho, eu estava sem trabalhar, meu esposo, só ele que estava trabalhando, mas assim, eu tinha que ir para São Paulo. A classe de barras, na época, eu não sei como está hoje, isso foi no ano passado, eu fiz no dia 15 de maio do ano passado. Ela estava R$ 1.250, ou seja, eu precisaria de R$ 1.250, mais a passagem, mais os custos para estar em São Paulo, né? Eu escolhia fazer em São Paulo, porque eu escolhia fazer com a Tatá. E eu queria rever minha família, meus tios moram lá, meu irmão mora lá, e eu escolhi levar o meu filho comigo. Olha aí, como eu queria muita coisa, né, gente? Como eu estava escolhendo muita coisa. Então eu comecei a fazer Ho'oponopono para minha classe de barras abençoada. Todos os dias eu fazia para mim. Quando eu saí do trabalho, eu continuei indo para o escritório. E às vezes meu esposo não ia de manhã, aí eu ia sozinha, ficava lá, aproveitava, era o meu momento. Eu ia e ficava só comigo. E aí, gente,
Eu fazia o Ho'oponopono primeiro para mim. Você faz com o seu primeiro nome ou apelido, como você se conecta melhor. Então eu fazia Valdiane abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu faço até hoje. E eu fazia para minha classe de barras abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Minha classe de barras abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por que eu fazia o Ho'oponopono? Para limpar em mim as memórias que estavam me bloqueando, me impedindo de atualizar essa classe na minha vida. Eu fazia perguntas. Deus, o que mais é possível para eu fazer essa classe? Que eu penso que é impossível, mas que se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova e grandiosa realidade. Como eu posso ter mais facilidade para fazer essa classe de barras? Quem pode ser contribuição para mim, para que eu possa fazer essa classe de barras em São Paulo? Preste atenção nas perguntas, gente. E eu fazia visualização todos os dias. Eu me visualizava no aeroporto com meu filho, embarcando no avião com meu filho, chegando em São Paulo com meu filho, o meu irmão indo me buscar, junto com o meu primo. Gente, eu me imaginava lá no dia da classe, eu com a Tatá tirando fotos. Eu visualizava tudo. E quando você vai visualizar, você não tem que ver a cena acontecendo, você vendo de fora, não, você tem que se sentir parte da cena. Sentir todo o seu corpo, sentir o cheiro, sentir a sensação do local, ouvir as pessoas falando com você. Gente, tem que ser muito verdadeiro, muito real. E assim eu fiz. E lembra que eu falei da pergunta, quem pode ser contribuição para que eu possa fazer a minha classe de barras? Passou o meu aniversário. E meu aniversário foi em março. Eu fiquei na pergunta, eu tinha uma classe em março, não deu para ir, eu fiquei triste, que eu não tinha criado dinheiro para ir para essa classe e tal. Quando chegou abril, uma pessoa muito querida, eu adoraria citar o nome dela aqui, mas quando ela me presenteou, ela pediu que eu não comentasse com ninguém. Então, em abril, eu estava falando com uma pessoa muito querida e essa pessoa me perguntou quando que eu iria a São Paulo. E eu disse, olha, eu estou louca para ir, eu tenho certeza que eu vou logo, logo, porque tem um curso que eu quero fazer, que eu escolho fazer uma classe de barras, e aí em São Paulo, então eu tenho fé em Deus que esse ano ainda eu vou. Tá bom, passou. Essa pessoa me perguntou quanto custava a classe, eu falei, tá bom, desligamos o telefone, tudo bem. Minutos depois, essa pessoa me liga novamente e disse, eu vou lhe presentear com essa classe de barras. Eu disse, não, pelo amor de Deus, a classe custa 1.250 e tal. Não, mas eu escolho lhe dar de presente. Eu não lhe dei nada no seu aniversário, eu escolho lhe dar de presente. E eu recebi, claro, gente, a gente tem que se abrir para o receber. Eu já falei com vocês, já compartilhei com vocês aqui em alguns vídeos que nós não sabemos receber. Às vezes nem um elogio a gente sabe receber. Alguém elogia, ai que blusa bonita, você, tá velha, é velha já. Você não sabe dizer. Gratidão, realmente essa blusa muito bonita. Então, gente, eu me abri para o receber. Hoje me oferecem qualquer coisa, eu recebo. A não ser que seja algo ruim, algo que eu realmente não goste, né? Aí essa pessoa me deu, a classe me presenteou, mandou os dados do cartão de crédito para eu comprar, comprei a classe. Faltavam as passagens, né, gente? Como que eu queria escolher levar meu filho. Aí eu falei com a minha mãe disse que dava a passagem do meu filho, de ida e volta, e meu marido disse que dava a minha. Aí, só que na época ele não tinha o dinheiro em espécie, eu comprei a classe em abril, a classe ia acontecer dia 15 de maio, eu tinha que ir para São Paulo um pouquinho antes, e eu fiquei olhando as passagens e tudo, eu falei com a prima minha, perguntei se eu podia comprar no cartão dela, e parcelei de 4 vezes, aí meu esposo pagou metade, minha mãe metade das parcelas. Deu certo. Fui atrás de mala e tudo, aí tava frio. E aí eu ia ficar na casa de parentes, e meus parentes, minha madrinha querida, disse que eu não precisava levar roupa de frio porque eu usava dela. Eu comprei só uma blusa para ir, né, já para chegar lá com blusa de frio para mim, para o Bruno tinha 2 de frio, lá também foi usando de primos e tal, e deu tudo certo. Gente, eu saí de Fortaleza com R$100 no bolso, R$100. Eu ia passar 5 dias em São Paulo, certo? Com o meu filho. Eu tinha na minha conta o dinheiro do meu corpinho. Uma das ferramentas do Access incrível é os 10% de honra ao seu corpo.
tudo que você receber, seja R$ 1 que você achou na rua, 10%, 10 centavos, vai para o seu corpo. Para não gastar, para guardar para o seu corpinho. Por quê? É o seu corpo quem trabalha, não é o seu espírito, o seu ser infinito. Não é ele que come, não é ele que dorme. Quem come, quem dorme, quem trabalha, quem produz, quem cria, é o nosso corpo. Então, quando você se honra, quando você se coloca em primeiro lugar, tudo flui na sua vida. Deus, o universo, a vida te coloca em primeiro lugar, quando você se coloca em primeiro lugar. Só que nós não fazemos isso. A gente prioriza primeiro a conta, a gente prioriza primeiro o marido, o filho, nunca a gente. Mas depois eu falo para vocês essa ferramenta dos 10%, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem que ser um vídeo só para ela. E aí eu tinha o dinheiro do meu corpinho. Na época eu tinha aí uns R$ 400 do meu corpinho, só que era um dinheiro que eu não escolhia mexer, do meu corpinho, mas eu tinha de reserva. Meu filho também tinha um dinheiro que ele guarda na conta, ele é muito organizado, então todo mês ele ganha dinheiro da minha mãe, do meu pai, ele vai guardando, vai juntando, tinha o dinheiro dele lá, mas que eu também não queria mexer, era só uma emergência. O que eu ia levando disponível, que meu marido me deu, que ele comprou roupa para minha viagem, para o meu filho, ele ajudou no que pôde, então do que sobrou para ele, em espécie, o que ele tinha ali no momento, ele dividiu, me deu R$ 100 para eu ir e ficou com o restante. Eu não estava trabalhando, né, gente? Ele estava fazendo uma coisa ali, outra aqui, mas não estava assim no melhor momento financeiro da vida. Então, eu saí com R$ 100. Enquanto eu estava no avião, lá em cima, voando, tudo é a pergunta, meus amores, tudo é a pergunta. Eu disse, Deus, gratidão, eu estou indo com R$ 100 disponíveis que eu escolho gastar. Eu não escolho mexer no dinheiro do meu corpinho, eu não escolho mexer no dinheiro do meu filho. E eu sabia que lá em São Paulo eu não ia ter gastos, porque eu estava na casa dos meus tios com meu irmão, eu conheço eles, sempre que eu vou eles não me deixam estar gastando e tudo. Então eu falei, o que se requer para que eu não precise gastar dinheiro lá, a não ser no dia da classe, com o Uber, com o almoço. Gente, eu não gastei 10 centavos em São Paulo do meu dinheiro. Desses R$ 100 que eu levei, eu gastei com um lanche para o meu filho em Brasília, no aeroporto. Eu tomei um café com pão de queijo, ele comeu pão de queijo com refrigerante. E na volta também teve conexão em Brasília. E aí ele comprou lá uma batatinha, umas coisas. Então eu gastei com um lanche na ida e na volta em Brasília. Em São Paulo, eu não gastei 10 centavos. No dia da classe, eu não peguei Uber porque meu primo querido, amado, me levou e foi me buscar. Era próximo de onde eles moram, sabe? Era pertinho, de carro foi 10 minutinhos. Então ele foi me deixar e ele foi me buscar. Eu ganhei R$ 100 da minha madrinha pro almoço, ela me deu. Me presenteou para eu almoçar, eu não quis receber porque era muito, disse, madrinha, muito, ela, se você não receber eu vou ficar com raiva de você. Meu irmão me deu R$ 50 também para eu almoçar. Eu disse que não precisava porque minha madrinha já tinha dado e ele fez questão e tudo. Gente, meus tios me deram dinheiro para o meu filho. A família inteira, como eu não tinha, eu fui sem bagagem, só com bagagem de mão, então eles não podiam me presentear com coisas porque eu não ia ter como trazer, né? Então, todos me presentearam com dinheiro. Parentes, amigos, resumo da ópera. Eu saí de Fortaleza com R$ 100 no bolso. Eu voltei com mais de 500, fora o do corpinho, porque cada dinheiro que eu ganhava lá, minha madrinha me deu 100 no dia do curso, R$ 10 pro corpinho. Meu irmão me deu 50, R$ 5 pro corpinho. Gente, é surreal o poder que a pergunta tem. Eu sempre falo para vocês, fique na pergunta. Eu fiz a pergunta. Deus, o que mais é possível para eu não precisar gastar dinheiro lá, para eu não precisar mexer no dinheiro do meu corpinho. Eu não só não gastei lá, como eu ganhei e muito. Gente, eu voltei com muito mais dinheiro, que eu fui com 5 vezes mais do que eu fui. E foi incrível, eu vivi momentos incríveis. A classe de barras foi um presente na minha vida. Tudo que eu já vou chorar aqui de novo. Eu sou chorona dos vídeos. O que eu vivi lá não tem preço. Eu pagaria quantas classes fosse necessário. Eu quero repetir. Para eu me tornar uma facilitadora, para eu dar classe de barras, eu tenho que ter 3 classes. Eu só fiz a primeira agora para me tornar praticante. Foi um presente essa classe, foi um presente essa viagem. E como eu criei tudo isso, gente, com o Ho'oponopono, limpando em mim aquilo que estava impedindo de atualizar isso na minha vida,
com as perguntas. O que mais é possível para eu fazer essa classe? Quem pode ser a contribuição para mim? Tá? Hoje eu não tenho condições, mas quem pode ser a contribuição para mim? Durante muito tempo na minha vida, gente, eu passei por situações difíceis financeiramente falando, porque enquanto meu filho era pequeno eu não trabalhava. Minha mãe mora no interior, eu em Fortaleza, então eu não tinha com quem deixar ele. Eu passei muito tempo sem trabalhar, só em casa. Só o meu marido trabalhando, e ele tinha as coisas dele. Ele não... Houve uma época que ele trabalhava mais como autônomo, ele sempre quis ser empresário, nós sempre escolhemos ser autônomos. Poucas vezes eu trabalhei para alguém, eu sempre fui para o caminho das vendas, porque tinha mais possibilidades, eu tinha mais liberdade de horário. Então, quando você é autônomo, você passa por isso. Quando você escolhe ser empresário, como é o caso dele, você tem altos e baixos. Então, nós passamos por muitos momentos difíceis mesmo financeiramente, mas nós sempre tivemos muita ajuda. Deus sempre nos estendeu a mão através de alguém. E durante muito tempo eu olhei para isso de forma errada. Eu olhava para isso e sentia pena de mim. Eu não gostava dessa situação, eu não gostava de depender da ajuda de alguém. Eu achava isso humilhante, eu achava isso frustrante, mas não. Hoje eu olho de forma diferente, hoje eu consigo enxergar com gratidão, porque eu vejo que Deus sempre estava cuidando de mim. Deus sempre estava cuidando de nós. Sempre tinha alguém ali para nos estender a mão. Sempre nós tivemos a ajuda de alguém. Só que ao invés de agradecer, de olhar para isso com gratidão, eu olhava para isso com frustração, sabe? Me sentia muito mal por estar precisando da ajuda de alguém. Mas hoje não, hoje eu consigo olhar para isso com muita gratidão. E eu fico muito feliz quando eu posso ser a mão de Deus estendida para alguém, quando eu posso contribuir, quando eu posso ser a ajuda para alguém, para retribuir tudo que eu já tive na minha vida. Então, gente, Ho'oponopono, a pergunta, as perguntas e a visualização. A visualização é poderosíssima. Eu visualizava tudo, gente. Eu no avião com meu filho, meu irmão e meu primo foram nos buscar do jeitinho que eu imaginava, que eu visualizava. Eles foram nos buscar no aeroporto. Eu me visualizava chegando lá com meu filho, abraçando meu irmão, abraçando meu primo. Foi lindo, eu vivi momentos muito incríveis com a minha família, eu vivi experiências incríveis nessa viagem. Foi assim uma viagem curtinha de 5 dias apenas, contando com o dia da ida e da volta. Mas foi um presente divino de Deus na minha vida. Uma criação fantástica, uma cocriação, porque nós criamos junto com Deus, junto com o Criador. Então, é uma cocriação. Então, não importa qual é o seu sonho, não importa qual é a sua situação hoje, se você não tem R$1 no bolso, se você escolhe algo para a sua vida, se é uma viagem, se é um carro, se é um apartamento, se é um negócio que você escolhe montar, se é uma empresa onde você quer trabalhar, se visualize, já se sinta lá, já se sinta grato por estar lá. Comece a ser a pessoa que vai viver isso. A Valdiane, eu tenho vários sonhos, gente, e ser praticante de barras era um deles, mas a Valdiane lá atrás não era a mesma Valdiane que ia se tornar praticante de barras. A Valdiane que eu sou hoje não é a Valdiane que eu escolho ser no futuro. Eu tenho que me tornar a pessoa que eu escolho ser. Se eu escolho ser milionária, hoje, a pessoa que eu sou hoje não condiz, não está em ressonância, não está na vibração com a vida milionária. Então, eu tenho que me tornar uma pessoa milionária para poder ter os milhões na minha conta. É ser para ter. Não é ter para ser. A gente fica esperando ter para poder ser. E não é. Você tem que ser primeiro. Você tem que ser a alegria para ter uma vida mais alegre. Você tem que ser abundante para ter uma vida abundante. Mas como que eu vou ser se eu não tenho R$1 no bolso? As suas atitudes,
nas suas palavras, parando de reclamar sobre o dinheiro, parando de reclamar que não tem o dinheiro e agradecendo, reconhecendo o dinheiro que você tem na sua vida. Você tem comida? Comida foi comprada com dinheiro. Pode não ter sido seu, mas alguém comprou comida para você. Gratidão. Gratidão, Deus, porque eu tenho comida. Gratidão, Deus, porque eu tenho roupas para vestir. Gratidão, dinheiro. Você está na minha vida através dessa blusa que eu estou usando. Ela custou dinheiro. É nas suas atitudes, gente. A forma como você encara as coisas, como você trata o dinheiro. Quando você for comprar as coisas, compre com gratidão. Não com pena que está perdendo o dinheiro, que o dinheiro está indo embora. Não, com gratidão, você está investindo em algo, você está abençoando alguém com aquele dinheiro. Se é um pãozinho que vai comprar na padaria, você está abençoando as pessoas que trabalham ali, que dependem da venda daquele pãozinho, os donos da padaria. Então, se você quer ser uma pessoa rica, quer ter muito dinheiro, comece a ser essa pessoa agora. Vá tentando se tornar a pessoa rica que você escolhe ser. Tá bom? Você quer fazer uma viagem internacional? Esse é o seu sonho? Você não tem condições agora, mas comece a se tornar essa pessoa. Pesquisa, você quer ir para os Estados Unidos? Entra no Google, pesquisa como que é lá. Começa a aprender inglês se você não sabe falar inglês ainda. Começa a pesquisar os lugares onde você vai passear lá nos Estados Unidos. Fecha seus olhinhos, se visualiza lá. Quando a gente fecha os nossos olhos, a gente pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Não existem limites. Então se imagina, se vê vivendo a vida que você escolhe. E começa a ter atitudes, postura da pessoa que você escolhe ser, da pessoa que vai viver aquela vida, da pessoa que vai estar trabalhando naquela empresa. Você sonha em trabalhar numa empresa, numa multinacional, hoje você está desempregado, tá? Começa a ser essa pessoa que vai trabalhar numa multinacional. Se você estivesse trabalhando lá, você ia dormir até 9, 10 horas? Não, você ia acordar cedinho, acorde cedo. Se não tem para onde ir, acorda cedo, vai fazer uma caminhada, acorda cedo, vai estudar. Acorda cedo, toma um banho como se fosse sair para trabalhar e vai estudar, sabe? Começa a se portar como essa pessoa que vai trabalhar numa multinacional e tudo vai mudar. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que você escolhe vai chegar na sua vida. É assim, tem sido assim comigo até agora, gente. E eu sei que eu vou criar muito mais porque eu escolho criar muito mais. E eu estou me trabalhando para me tornar a pessoa grandiosa que eu escolho ser. A pessoa que está em ressonância com a vida grandiosa que eu escolho viver. A pessoa que está na vibração da vida grandiosa, extraordinária que eu escolho viver. Tá bom, meus amores? Eu escolhi compartilhar aqui a minha história com vocês. Sendo a vulnerabilidade, eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável, em contar das minhas dificuldades, do que eu criei. Não, eu tenho muito orgulho de tudo que eu criei, de tudo que eu venho conquistando. Tenho muito orgulho mesmo. E é de todo o meu coração que eu compartilho com vocês para te incentivar a atualizar também as suas escolhas, os seus sonhos, os seus desejos, manifestar na sua vida tudo aquilo que você escolhe para você, tá bom? Gratidão imensa, o vídeo ficou longo, mas como pode melhorar? E depois eu vou fazer um vídeo compartilhando com vocês a ferramenta dos 10%, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.